Olá, então bem-vindos todos a mais uma quinta-feira. Hoje o nosso tema é a busca por ódio, segundo Mateus, mas a gente não encontrou nada sobre ódio, mas encontramos sobre subjugando a raiva. Então, a pedido do Mateus, a gente vai falar sobre isso hoje. Lembrando, como sempre, que qualquer vontade de se manifestar, expressar, conversar, discutir, seja lá o que for, só levantar a mão e só conversa, não tem problema algum. Não é uma proposta de doutrinação, é uma proposta de disciplinar, ampliando as possibilidades, as percepções, para que seja aberto às coisas diferentes, a novas possibilidades. Certo, gente? Antes da gente começar, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algo que gostaria de conversar? Não? Perfeito, então vamos lá. Subjugando a raiva, boa vontade. Quando surge a raiva em relação a uma pessoa, ele deve desenvolver a boa vontade para com aquela pessoa. Dessa forma, a raiva por aquela pessoa deve ser subjugada. Os textos deste estudo foram desenvolvidos com a visão do espiritualismo ecumênico universal a partir da Sutta de Buda, Anguttara Nikaya, versículo 161, da Agathapativanaya Sutta. São nomes que a gente não encontra muito aqui na nossa região do globo, mas no Oriente é a religião mais difundida, o budismo. Então Buda vai dizer que quando surge a raiva em relação a uma pessoa, ele deve desenvolver a boa vontade para com aquela pessoa. Dessa forma, a raiva por aquela pessoa deve ser subjugada. Então todo o nosso texto vai partir daí. Alguém aqui já sentiu raiva? Já. Muita. Tipo assim, desde o momento que eu acordo. Isso. Só depois que eu acordo, E normalmente termina depois que eu durmo. E às vezes sonhando, eu sinto também. Só o Daniel. Ótimo, tudo bem. O Daniel a gente perdoa. Ele nem lembra que existiu. Não tem problema. Então é isso. Raiva é algo que faz parte da nossa existência quase que o tempo todo, na medida que a vida apresenta para a gente uma coisa chamada contrariedade ou oposição. E onde é que a gente vê isso? Bom, isso pode acontecer quando se acorda de manhã e a pessoa não dá aquele sorriso que tu espera que fosse dar para ti, ou aquele bom dia que devia dar para ti. A partir daí tu já consegue, tu já está predisposto a manifestar um sentimento de raiva, porque tu acredita, tem uma verdade que diz que aquela pessoa que dormiu contigo ali deveria te dar um bom dia da forma que tu espera que dê. Que a gente começa por aí. A partir daí, o nosso dia manifesta muitas outras possibilidades de sentir raiva. Quanto mais certo. Quanto mais verdades tu tiver, ou seja, mais critérios tu tiver em relação à vida, em relação aos outros, maior a condição dos outros te contrariarem e potencialmente maior o desenvolvimento de raiva vai ter em relação a cada um desses que te contrariarem. A partir do momento que tu acorda. Aí tu ligou a televisão, tu está assistindo lá, sei lá, o Jornal da Manhã, aí diz lá que o ministro aumentou os impostos em mais 12%. Mais uma raiva, por quê? Porque o imposto de renda vai pegar o meu salário e vou ganhar menos aí. E assim vai. E o nosso dia, a nossa vida, ela é cheia de oportunidade de desenvolver raiva, de manifestar raiva como sentimento. Isso a gente não está nem falando das relações interpessoais mais próximas, Ninguém sente raiva do cônjuge. Essas risadas me lembram as bruxas, coisa de infantil, dando a gargalhada, ela está pronta para fazer a maldade dela, Mas é isso. Ninguém sente raiva de um irmão, sentiu, Ou de um vizinho, da sogra, eu tenho certeza que não. E por aí vai. Mas vamos lá, vamos continuar desenvolvendo a nossa ideia aqui. Desenvolver a boa vontade para com aquela pessoa. O que quer dizer isso? Vamos conversar sobre esse tema. As contrariedades surgem quando há um desacordo
entre o que cada um dos envolvidos num relacionamento acha verdade ou certo. E prestem muita atenção nessa frase, porque isso é importantíssimo. As contrariedades surgem quando há um desacordo. Então, as desavenças acontecem quando a vida que se manifesta está contrária entre o que cada um dos envolvidos num relacionamento acha verdade ou certo. O problema acontece quando o que acontece na vida é contra o que tu esperava que acontecesse. Vai contra os teus anseios. Ela existe porque a verdade ou o certo do outro contraria a sua verdade ou o seu certo. Mas, o que é a nossa opinião que é certa ou verdadeira? Compreenderam? Ficou inteligível isso? Que de modo geral, a raiva acontece, se manifesta em cada um de nós, quando acontece algo que contraria as nossas expectativas, que contraria o que a gente acredita, achava que deveria ser. Por exemplo, o pedreiro ir embora às 4 da tarde, que alguém estava conversando ali antes. Ou, isso não acontece, a mulher ter comprado aquela bota no cartão de crédito, ou aquela bolsa. O cara ter gasto, sei lá, com aquele jogo de roda no pneu do carro, que o dinheiro estava ali contado e foi naquilo. Enfim, quando algo sucede na vida que vai contra os nossos anseios, vai contra o que a gente esperava que acontecesse, né? Mas o que é a nossa opinião que é certa ou verdadeira? Cada ser humanizado é exposto diariamente a centenas de informações. Estas informações são analisadas pela mente a partir de conceitos pré-existentes na memória. Então, cada um de nós, todos os dias, recebe uma enormidade de informações, o tempo todo, com o uso do celular agora, infinitamente mais do que há 30 anos atrás. Porque hoje nós estamos conectados full time, on time, total time, com o mundo todo. E todas essas informações, né, são analisadas por conceitos pré-existentes. Ou seja, todas as informações são analisadas por pré-conceitos. Conceitos que já estão formados antes da informação estar ali. Tudo. Por exemplo, o que é um pré-conceito? Né? A senhora gosta de jiló? Então o preconceito dela é que ela não gosta. Se eu chegar aqui com um prato e oferecer jiló, ela vai dizer não. Ela não experimentou. Daqui a pouco, a senhora gosta de arroz doce? Então arroz doce também não pode ser. Pudim, a senhora gosta? Era um pudim disfarçado de jiló, ela não sabia, alguém disse que era jiló, ela já disse que não. E assim vai, por quê? Porque existe um preconceito. E a gente preconceitua tudo o tempo todo. A gente olha para alguém que nunca viu e diz: aquele cara não presta. Aquela ali fala mal dos outros. Né? Aquele cara vai me passar a perna. Preconceitos que nós trazemos sem nunca nem ter falado com a pessoa. E quantas vezes nós tivemos preconceitos em relação aos outros ou às situações e no passado tempo a gente descobriu que não era nada que a gente imaginava ou pensava. Sabe quando a gente acerta daí, ok? Quantas vezes tu acertou na Mega Sena? Não, estou dizendo. Sabe por que serve o acertar de vez em quando? Para mostrar que é regra, tem que ter aquela que não dá, tem que ter exceção. Ou tu sempre acertou? Não. Pronto? Então, tá aí. De vez em quando até tu tem que acertar alguma, né? Sim. Isso. E assim com todo mundo. De vez em quando a gente acerta alguma. Mas o normal é estar errado. É a coisa não acontecer como a gente espera que aconteça. Né? Então, cada vez que uma informação se coaduna com o conceito que está na memória, ela é considerada certa ou verdadeira. Ou seja, quando acontece aquilo que já está preconceituado,
Ah, tá aí, ó, olha como está certo. Olha como é assim mesmo. A água na Antártida é fria, que está lá no meio do gelo. Tá certo? Mas, como se formam os conceitos pré-existentes na memória? Mas como é que se forma esse processo dentro de cada um de nós? Somos o resultado do meio que vivemos. A cultura de cada povo, região, cidade, bairro ou mesmo núcleo familiar possui um grupamento específico de informações às quais dá o valor de verdade e certo. Então, bom, lá na minha casa ninguém come jiló. Consequentemente, jiló tem que servir para todo mundo. Vocês entendem? É a partir daí que os conceitos nascem, que os preconceitos se formam. Na nossa casa. As mães têm grande responsabilidade nisso. Acontece que esses grupamentos diferem entre si. Nos países ocidentais, por exemplo, a cultura afirma que só se pode ter uma esposa. Nos árabes, ela já é diferente. O homem pode ter mais mulheres. Entre os jovens, atitudes responsáveis são consideradas como atos perfeitos. Entre os mais velhos, isso já não acontece. Questões culturais. Vocês conseguem compreender isso? Que em meios diferentes se interrelaciona-se diferente. Agora, tem alguém errado com isso? Não. É apenas a maneira de se relacionarem. O problema é que tu está numa cultura que te obriga a ser alguém que tu não é. Por exemplo, eu não gosto de comer jiló, aí todo dia em casa tem jiló. Eu não quero me relacionar com aquela pessoa, aí toda a tua família diz que tu tem que se relacionar com aquela pessoa. Por exemplo. Porque isso são ações e atitudes culturais do grupo, do pequeno grupo. E por aí vai. Então a gente tem que começar a ter um olhar de boa vontade para com todos os outros e compreendendo que cada um na sua diferença é perfeito para aquele momento. Que não necessariamente tu tem que concordar com aquilo, mas tem o dever de respeitar. Se tu quiser ser respeitado. É compreensível isso? E quem está certo? Todos os dois. O certo e o errado não são absolutos, ou seja, não servem para todos e não permanecem por toda a existência sem mudança. Na verdade, a avaliação de certo ou errado aos conselhos depende do momento da existência de cada um ou do grupo social onde se vive. Na verdade, ela é relativa, ou seja, depende de cada um. Então, aquilo que é bom para você, necessariamente não vai ser bom para a pessoa que está do seu lado. E não tem problema algum. Não tem. Mas o que cabe a todos nós é respeitar a escolha do outro. É só isso. E quando a gente aprende a respeitar e passa a compreender que tu não é o Senhor da verdade, e que tu não é o dono do mundo, que as coisas não têm que ser como tu acha que devem ser, tu começa a entrar em paz e harmonia com a vida que te serve, com tudo que te serve. Porque pela tua vontade, o mundo não vai mudar. As coisas não vão ser como elas já são, vão deixar de ser como elas já são. É só isso. Não adianta. E se manter numa postura de ficar dizendo não, não pode, não é assim, não pode, é como aquela criança que na frente da loja de brinquedos, na vitrine, fica dizendo mãe, eu quero, pai, eu quero. Só que não pode comprar, não pode. Isso é ser emocionalmente imaturo. Proposta daquele que é emocionalmente imaturo é, olha para o outro, ele sim é totalmente diferente, bom para ele, vida dele, ele que se vira, não tem nada a ver com isso. Eu tenho que cuidar da minha vida, e só dela. Se cada um passar a olhar para si, não vai ter mais um momento de raiva na existência. Se cada um passar a cuidar de si e apenas de si, e todos forem responsáveis por si mesmos, não vai ter mais uma
uma só briga ou discussão na existência. Esse é o entendimento que Buda busca aqui na nossa proposta. Por isso, cada um tem o direito de achar certo e verdadeiro aquilo que achar naquele momento. Não se pode criar um estatuto rígido que sirva para todos ao mesmo tempo. Vocês conseguem compreender? As pessoas que têm um pouco mais de idade acompanharam uma outra maneira de se coexistir socialmente no tempo da ditadura, dos militares. Então, tu tinha menos liberdade de expressão, menos liberdade para caminhar nas ruas e por aí vai. Era o que a sociedade precisava naquele momento. Hoje, passado o tempo, as coisas mudaram socialmente e já se tem um pouco mais de liberdade, até para se expressar, ou não? Quem viveu essa época, o pessoal que viveu está dizendo aqui que está todo com 18 anos, só eu que estou mais velho, tá bom? Mas é isso. Como é que é? Ah, tu não passou por isso, não? É que chegou aqui ontem de Marte, né? O Sidney trouxe eles na nave deles. Mas é assim. É fundamentado nesse conhecimento sobre a relatividade da avaliação de certo e errado que Buda ensina que devemos ter boa vontade com todos. Então, se tu já tem um pouco mais de discernimento, tu tem a responsabilidade de olhar e dizer, bom, é o que a pessoa consegue agora, está tudo bem. Eu não posso esperar, como diz o mentor, que um cachorro construa um prédio. Absurdo é aquele que busca isso em quem não tem capacitação para chegar nisso. E quando tu começa a ter essa boa vontade, tu compreende qual é essa limitação dele nesse momento? Está ótimo, ele é assim. Como eu devo ter N outras limitações que ele olha e não entende também, mas talvez me respeite. As limitações que eu carrego. Essa é a proposta, né? Fundamentado nesse conhecimento sobre a relatividade da avaliação de certo e errado, que Buda ensina que devemos ter boa vontade com todos, ter um olhar benevolente. Você tem o direito de ter o seu padrão de certo e verdadeiro, mas o outro também o tem. Querer impor ao outro o que aquilo é verdade para você só leva à contrariedade. Tu querer impor para o outro como ele deve ser, estar e fazer, vai fazer o quê? Vai ficar criando atrito, até que em algum momento a coisa estoura. Vai sair uma briga. Ou aquele que se atrita, que não quer brigar, vai dizer, peguei meu boné, não, valeu, boa vida, tchau pra ti, porque eu não te suporto mais. É simples assim. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. Isso porque o outro não vive a sua vida, ou seja, não vivencia a existência dele com os mesmos valores que você. E aí a gente fundamenta o respeito de um pelo outro. E a gente tem que respeitar o direito do outro, inclusive de que ele se mantenha em dor e sofrimento. Por quê? Porque é o problema dele. Se está passando por isso, é sinal que precisa daquilo em algum momento. Sabe-se lá quantas vezes tu teimou numa mesma coisa e que no suceder, no passar dos anos, tu olhou para trás e disse, como eu fui ignorante naquele momento. Podia ter me livrado dessa situação há tanto tempo, mas só agora eu percebi como é que a coisa é de verdade. Respeito. Boa vontade é respeitar o direito do outro, ser como ele é. Assim como tu não gostaria que te impusessem uma forma de agir e conduzir a tua existência, respeita a forma de agir e conduzir a existência do outro. Simples, bem simples. Aliás, aproveitando que estamos falando com os espiritualistas, exigir do próximo que ele tenha as mesmas avaliações que você é querer retirar dele o livre-arbítrio. E acreditamos que Deus deu a cada um o direito de livre optar por qualquer coisa. Que prova maior de amor tu pode dar para alguém
e libertar ela do teu jugo pessoal. Porque só sabe de uma coisa, só quem ama de verdade fica quando liberta está das amarras emocionais, psicológicas ou materiais que tu impõe. Só quem ama fica. E aí tu tem que ver que tipo de relacionamento tu quer estabelecer com o outro. Um relacionamento de tirania, onde o outro está do teu lado ou próximo, porque não tem condições de sair daí, ou um relacionamento de amor, respeito e companheirismo, onde fica porque ama. Exigimos para nós esse direito, mas não o estendemos ao próximo. Escolher um padrão próprio de certo e verdadeiro é o exercício do livre-arbítrio que foi dado por Deus a cada um. Não pode ser retirado por ninguém. E nisso que se fundamenta a questão do amor baseado no respeito. Respeitar o direito do outro, você está fazendo o que bem entender. Só assim realmente tu ama. Porque enquanto tiver condição para isso, condição para aquilo, condição para aquele outro, não tem amor, só tem condição. Mais nada. Esse é o caminho da boa vontade que Buda ensina, que leva ao fim da contrariedade e com isso evita a existência da raiva e do ódio. Ó, esse é o ódio, irmãos. Dar ao outro o direito de exercer o seu próprio livre-arbítrio. Quando tu dá esse direito para o outro, não tem porquê tu ter raiva ou ódio, se sentir contrariado, porque não, mas ele tem todo o direito de ser como ele é. Quem sou eu para querer impor amarras à existência dele? Agora, ele também que assuma as consequências das suas escolhas, como eu assumo as da minha. E tudo bem. Não se deixa de amar por isso, mas o que a gente pode deixar é de parasitar um ao outro. Porque é uma relação parasitária. No final está um devorando a felicidade do outro. E se tornam sempre dois ou mais infelizes numa mesma relação. É só isso. Quando alguém faz ou pensa coisas diferentes de você, ao invés de se contrariar, diga, ele tem o direito de fazer ou pensar aquilo que achar melhor para ele. Esse é o exercício da boa vontade. Concedendo ao próximo esse direito, não existirá contrariedade, apesar de continuar existindo a não similitude entre o que você e o outro acham certo e verdadeiro. Então tu dá o direito, ser como bem entender, agir da maneira que achar que deve agir, e tu respeita esse direito. Sem problema algum. Só assim nós vamos chegar no entendimento de respeito e amor. Respeitando a maneira do outro, sem agir. Tu não precisa concordar, não precisa em nada seguir o mesmo exemplo ou fazer igual, mas tu tem o dever de respeitar. Só respeitar, mais nada. Desenvolver a boa vontade com o outro não é acreditar no que ele acredita ou fazer o que ele faz, mas apenas dar ao próximo o direito de ser diferente de você. Isso leva ao fim da contrariedade, da raiva e do ódio. Leva ao fim o seu sofrimento. Porque quantas vezes nós sofremos só porque o outro não faz o que a gente espera ou quer? Porque a vida não acontece da maneira que a gente planejou. Porque a gente tem uma coisa que ilusoriamente o mundo diz pra gente que é controle. Que é uma mentira, uma grande ilusão. Não existe esse controle. As coisas acontecem independente da tua vontade. Tu não consegue nem controlar quando tu vai no banheiro. Que dirá controlar a vida? É muita prepotência e arrogância imaginar algo assim. Tu não consegue, como diria o Cristo, tem suas vozes que não podem nem arbitrar sobre o cabelo branco de vocês, querem dizer como Deus tem de funcionar? É exatamente isso. Alguma questão, alguma pergunta?
nesses momentos, uma coisa foi muito bacana ou foi muito nada, né? Certo, gente? Se saírem daqui hoje com alguma coisa, saiam abrindo a mão, dando a liberdade para que o outro te ame, pelo ser como realmente é, o ser que tu é, e não esteja contigo pelo cárcere que tu impõe a ele. Faça isso em todas as tuas relações, todos os teus relacionamentos. E dando a liberdade para o outro, tu também sai do cárcere que tu te impõe em relação ao outro. E só assim, só libertando e se libertando, é que é possível ser feliz. Vamos trabalhar.